Aqui, bebê. Boa noite, gente. Mais uma segunda, mais uma semana de estudos. Hoje a gente estuda o livro dos Espíritos. Antes da gente começar o estudo, vamos fazer uma prece. Alguém gostaria de fazer? Então eu faço. Amado Mestre Jesus, obrigado por mais essa oportunidade de estar aqui para o estudo do livro dos Espíritos, amparado pelos Espíritos amigos, nossos protetores, nossos amigos do GEOL, que estão sempre conosco. Que possamos ter um bom estudo, um bom aprendizado. Podemos colocar em prática tudo que aqui for estudado hoje, que for discutido, elaborado. Obrigada, que assim seja. Então, nós estamos no Livro dos Espíritos, nós estamos no capítulo 4 da segunda parte, nós estamos falando da pluralidade das existências. Nós vamos começar o item Parecenças Físicas e Morais, o item 207. Eu começo a ler e depois, quem quiser ler os próximos, a gente vai passando para frente. E a gente vai comentando, todo mundo participa. 207. Frequentemente, os pais transmitem aos filhos a parecença física. Transmitirão também alguma parecença moral? Não. Que diferentes são as almas ou espíritos de uns e outros. O corpo deriva do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Entre os descendentes das raças, apenas há consanguinidade. A. De onde se originam as parecenças morais que costuma haver entre os pais e filhos? É que uns e outros são espíritos simpáticos, que reciprocamente se atraem pela analogia dos pendores. Então, o corpo transmite o corpo, produz o corpo. Então, ele vai transmitir a aparência física, cor de olho, cabelo, mas o espírito não, porque cada espírito é individual. Então, o que ele vai trazer, o moral que ele já traz com ele, moralidade, conhecimento, ele já traz. O que os pais podem fazer é dar um exemplo melhor para ele, porque às vezes o espírito ele não é muito com a moral elevada, ainda precisa melhorar o seu moral. E com a influência dos pais, com o convívio com os pais, ele vai aperfeiçoando. Isso que eu entendi. Algum comentário? Alguma discordância? Algum complemento? Complementar que é muito comum acontecer dos filhos serem diferentes dos pais, né? Muitas vezes. As pessoas ficam nessa questão do DNA e se esquecem que o espírito não transfere DNA pro O espírito, né? espírito. Cada espírito é um espírito diferente do outro. Muitas vezes ele tem mais moral que os pais. Sim. Na verdade, aí os pais acabam aprendendo com ele. E Mais outra algum? questão com relação à parecença, que é o fato de que as pessoas às vezes falam assim, ai, mas eu puxei para o meu avô. E na verdade não é que eu puxei para o meu avô, é que eu posso ter alguma afinidade com o meu avô, e aí por isso que eu reencarnei nesse núcleo, como a gente viu aí, e Sim. mais ainda, eu posso ter aprendido com o meu avô. Na convivência, eu aprendi a ser do jeito que ele é, É. porque a gente não herda característica moral, né? A gente Não. pode aprender. Então, se o meu avô era mentiroso, eu posso aprender a mentir. A Ou, convivência você aprende sim, com a convivência. Aí você vai aprendendo. É o exemplo, né? sim, o modelo, né? É. E aí, gente, mais algum comentário? Mais alguma pergunta, dúvida? Bom,
Silêncio, então, porque ninguém tem mais dúvida. Então, a gente vai passar para a próxima pergunta. Alguém pode ler para a gente? A 208? Eu posso ler, Regina. Então, leia, Jorge, por favor. Boa noite para todos. Boa noite. Nenhuma influência exercem os espíritos dos pais sobre o filho depois do nascimento deste? Ao contrário, bem grande influência exercem. Conforme já dissemos, os espíritos têm que contribuir para o progresso uns dos outros. Pois bem, os espíritos dos pais têm por missão desenvolver os dos seus filhos pela educação. Constitui-lhes isso uma tarefa. Tornar-se-ão culpados se viverem a falir no seu desempenho. Se vierem. Se vierem a falir no seu desempenho. Bom, o que eu entendi daqui é que, na realidade, como a gente estava conversando aí na primeira pergunta, você não transmite o DNA, né? Mas você influencia, transmite o modo de viver, né? Os filhos geralmente fazem aquilo que os pais fazem também, não aquilo que os pais dizem para fazer, né? Então, às vezes você fala alguma coisa, sabe como é criança, né? Entra pelo ouvido, sai pelo outro. Mas ele não vai te ouvir, mas ele fica vendo como é que você se comporta. E ele tende, né? Não é que ele vai, não é uma receita de bolo. Ele tende a se comportar da mesma forma que os pais ou avós ou pessoas que ele convive dentro de casa se comportam. Então, é um aprendizado, eu acredito que pela observação. Você vê e tende a fazer. Pelo exemplo, exatamente, né? É óbvio, que nem eu falei, não é uma receita de bolo. Às vezes você tem pais exemplares e filhos que saem, você não sabe como é que o cara saiu daquele jeito, entendeu? Saiu completamente ao contrário. E às vezes você tem pais que são, eu não diria ruins, mas que não são boas pessoas, e você tem filhos maravilhosos. Então, não é uma receita, né? Vem muito, às vezes, como a gente diz por aí, ou tá no sangue, ou tá no espírito, né? Ou, como a gente vê muito por aí, diga-me com quem andas e te direi quem és. As más companhias, você acaba se tornando semelhante a essas companhias, né? Não é só pai e mãe, é com quem você convive na rua também, né? Rê, eu quero só comentar uma questão, que é o fato de que parece que é muito dura essa resposta dos espíritos, né? Dizendo que os pais serão culpados se eles falharem na missão de orientarem os filhos, né? E, na verdade, o que a gente entende, eu até como dentro da psicologia, é assim que eu enxergo todo esse processo, a questão é que muitas vezes os pais se furtam à ideia de corrigir os filhos, ou por medo de serem criticados, ou por medo de, de alguma forma sofrerem algum tipo de reprimenda, né, ou dos filhos ou da sociedade. Muitos pais acabam optando por deixar as crianças entregues ao que elas pensam, né? E é exatamente aí que a resposta dos espíritos coloca, que é o fato de que nós somos responsáveis pelos filhos, enquanto eles são ainda moldáveis, porque exatamente nossos valores, a forma como a gente vive, aquilo que a gente acredita, pode servir de exemplo, e a gente tem a obrigação de corrigir na medida do possível esses seres que estão nossos filhos, né? E a gente não pode se furtar a isso, porque muitas vezes nós vemos as pessoas deixando que os avós corrijam, ou que a própria sociedade corrija. Eu cansei de ouvir isso. Deixa que a vida ensina, ou então esperando que a escola corrija, quando na verdade o papel é dos pais. E se os pais fizeram todo o esforço, no exemplo que o Jorge usou, e ainda assim não conseguiram, aí já não é mais com os pais, aí é uma questão espiritual daquele ser que escolhe, decide e escolhe continuar agindo de uma forma que não é muito legal, né?
mas o papel dos pais é fundamental. E pais não é apenas pais, é quem cria, né? Quem cuida, quem de alguma forma tem o papel de educar e de orientar esses serizinhos que estão com a gente. O que exerce influência sobre eles, né? Então, é todo mundo, não é só o pai e mãe. É quem fica a maior parte do tempo com a criança, que vai dar o exemplo. Queria fazer um comentário que parece que cada vez... Minha irmã, ela é professora da rede pública do município, e aí, cada vez mais, ela reclama, ela nota o quanto que os pais, os responsáveis, começam a exigir dos professores o ensino que deveria ser dado em casa. E aí, e agora em pandemia, né, a gente está vendo o quanto que os próprios pais não aguentam ficar com os filhos, porque não educaram. Então, hoje ficam assim, é porque precisa de creche, se você acha que a creche não deve voltar, é porque você não, sei lá, é um babaca. Só que você está colhendo o que você educou e, gente, é uma pandemia, né? Estamos aí todos juntos. Mas é bem visível essa questão. Mas, Tainá, não é só agora, sempre foi. Eu lembro da época das minhas meninas na escola, que eu ia em todas as reuniões, e tinha reunião que eu falava, gente, tinha mãe que chegava a falar para as professoras. Eu deixo meu filho aqui na escola porque eu não aguento mais. Vocês é que tem que dar um jeito de educar eles, porque em casa eu não dou conta. Desde a época que as minhas meninas eram pequenas, ó, a Priscila está com 34 anos, quando ela estava na escola eu já escutava isso das mães. Quer dizer, não é de hoje, faz muitos anos que as mães, os pais têm fazendo isso, achando que a escola é que tem que dar a educação. Sim, e ainda há a desvalorização dos professores, né? Tem aí uma carga dupla de educação para ser desvalorizado. E muito, né? Fala, Lídia. O Zé quer falar. Fala, seu José. Muito boa noite. Boa noite. O que eu tenho observado sobre o que estão falando aí hoje é que todos os pais que têm filho pequeno têm que tomar cuidado com as suas atitudes perante os filhos, porque tem muitos pais que fumam em frente aos os filhos acabam crescendo fumante, e o pai que bebe, os filhos começam também a beber, vira uma pessoa que gosta do álcool. Então, eu gostaria de pedir ao pai que estiver ouvindo que tome cuidado com o cigarro, porque o cigarro traz o vício para a criança, e depois que a criança vai crescendo, ele vai para a droga. E aí é onde fica difícil para fazer uma cura nessa criança. Senhor José, muito bem lembrado, e aí vamos acrescentar que não é só o vício, né? Porque tem muitas pessoas que têm o vício da maledicência, tem o vício da inveja, da cobiça, e por aí vai, né? Então, não apenas aquilo que é físico, mas vamos pensar também em todos os aspectos comportamentais, né? Nós somos exemplos para os filhos, filhos dos amigos. O tempo todo nós estamos sendo observados. Né? O tempo todo a gente está dando exemplo, né? Posso fazer um comentário, Regina? Pode, Essa Jorge. questão da escola, e a Márcia, eu acho que tem muito mais propriedade para responder ou comentar do que eu, né? Mas eu acredito que a escola, lá nos primórdios, né, há 50, 60 anos atrás, as famílias colocavam uma criança na escola e tinha o internato, né? Então, ele colocava a criança na escola e a resposta dos professores ou dos diretores era o seguinte: não, você vai deixar o seu filho aqui e pode deixar que a gente vai dar uma educação primorosa para ele. Então, a criança passava praticamente o dia todo na escola, ou quantas vezes a gente não viu isso, e eles iam estudar em outras cidades e voltavam para casa uma vez a cada 6 meses, enfim. A educação, a própria escola falava que a educação era a responsabilidade dela, que ia transformar aquele menino, aquela menina,
numa pessoa extremamente bem educada. E isso foi, com o tempo, foi acabando, né? A escola, ao invés de se tornar um depósito ou um ambiente onde a criança mora, ela começou a se tornar simplesmente um lugar onde a criança vai, estuda e volta para casa, né? Deixou de ser um internato, como a gente chamava, né? Eu estudei numa escola que o nome era externato, né? Então dava a impressão de que eu ia ficar preso ali das 8 da manhã até as 18, né? Que iria sair dali um ser humano extremamente bem educado, né? Hoje já não é mais assim, a escola não tem mais essa responsabilidade. A gente vai lá para, claro, aprender a ser um ser humano melhor, eu acho que a escola tem isso também, mas não de educar você ou substituir o papel do pai e da mãe. Mas eu acho que a escola antigamente tinha muito esse papel de educar a criança em 100%. E a gente herdou isso de alguma forma, a gente acha que colocando a criança numa boa escola, ela vai se tornar uma boa pessoa. Nem sempre dá certo, né? Só vamos lembrar, Jorge, que o internato ele sempre foi no modelo mais para as famílias abastadas, né? Porque quem não tinha condição financeira não tinha nem acesso à escola, né? A gente lembra das escolas rurais, por exemplo, onde a condição de educação era bem precária, né? Todo mundo na mesma sala e por aí vai, né? Mas realmente é uma ideia de que a escola é que vai dar jeito, né? Vai dar valores. E aí a família muitas vezes abre mão e acha que é assim mesmo, né? Que não tem que dar valores para as crianças, né? E, e eu volto a afirmar a questão da necessidade dos pais atuarem nessa primeira infância, porque por conta do lar afetivo, por conta da correção afetiva, é muito mais fácil a gente alcançar o objetivo, né? Quando você educa amando, a criança presta mais atenção, né? Ela fica mais atenta, ela te dá ouvidos, né? E aí, gente? Mais algum comentário? Mais alguma observação? Ô, Jorge, você ia falar alguma coisa na hora que a Márcia começou? Você abriu seu microfone. Não, só lembrei que a escola militar tem muito isso, né? A gente fala assim, coloca o menino na escola militar, você vai ver como é que ele vai sair de lá. Vai sair um... Meu pai falava isso para mim, depois que você pegar o exército, você vai virar um homem de verdade. Então, dava a impressão que o exército iria, depois que eu me alistasse, né? Eu me alistei e não peguei, fui dispensado, tá? Então, continuei a mesma tranqueira que eu sempre fui. Então, o exército não deu jeito em mim. Mas meu pai falava isso, a hora que você entrar no exército, você vai ver como você vai mudar, você vai virar um homem de verdade. Tinha muito isso antigamente. Eu estou me lembrando do filme do Roberto Carlos da Silva, como é que é o nome do filme dele? É Contador de Histórias? Isso, contador de história. Contador de Histórias é um filme brasileiro de uma mãe que na década de 70 colocou o filho, Roberto Carlos da Silva, na FEBEM. Ela internou ele na FEBEM porque ela via propaganda na televisão e ela via que tinha comida, tinha abrigo e tinha roupa para ele, né? E ela internou o Roberto Carlos 104 vezes. E ele fugiu 104 vezes. E depois não vou contar o final da história, porque é maravilhoso o filme. O livro também é muito bom. Vale demais ser lido, ser acompanhado da história do Roberto Carlos da Silva, que é uma história... Final, assistam o filme. É uma história extraordinária. É o Brasil que tem dentro de cada um de nós e que faz as coisas funcionarem, né? Então fica aí o convite. Lendo essa pergunta 208, eu e a Márcia antes, a gente estava comentando do Evangelho, de uma passagem que tem no capítulo Honrai vosso pai e vossa mãe, em que Santo Agostinho, numa passagem, fala assim, lembrai-vos de que a cada pai e a cada mãe perguntará a Deus, que fizeste do filho confiado à vossa guarda? Se por vossa culpa ele se conservou atrasado, tereis como castigo vê-lo entre os espíritos sofredores, quando de vós dependia que fosse ditoso. Então, vós mesmos, assediados de remorsos, pedireis
vos seja concedido reparar a vossa falta. Solicitareis para vós e para ele outra encarnação em que os cerqueis de melhores cuidados e em que ele, cheio de reconhecimento, vos retribuirá com o seu amor. Então, quer dizer, foi posto ao nosso cuidado as crianças. Então, a gente tem uma responsabilidade, como a Márcia falou. Aí, como eu falo aqui, vai ser perguntado o que nós fizemos dos nossos filhos. Mas não é que Deus vai castigar nós que vamos ver, com o nosso remorso, ver o tempo que nós perdemos de não ter auxiliado aquele espírito. Muito legal. Eu quero convidar o pessoal, quem não viu e puder ver depois. Agora há pouco a gente acabou de fazer uma live na conta da Livraria Espírita Rio Preto, da USE, né? E a gente estava falando sobre mortes coletivas. E é interessante que nós abordamos bastante essa questão, o fato de, como você leu aí, né? Vão pedir uma nova oportunidade para desenvolverem um trabalho juntos, né? E tem uma colocação do Kardec, quando ele fala sobre flagelos destruidores, no capítulo sobre a lei de destruição, e que ele coloca que o nosso ponto de vista material aqui da Terra, ele é muito pequeno para a gente poder analisar as coisas. Então, por exemplo, se eu for viver 90 anos aqui na Terra, eu fico achando que esses 90 anos são preciosos e eu fico colocando tanta expectativa em cima desses 90 anos, mas do ponto de vista do espírito, nós temos infinitas oportunidades de estar juntos. Nós temos infinitas oportunidades de progredirmos. Isso não significa que eu vou desperdiçar essa oportunidade de agora. Né? Então, se eu estou diante de alguém e eu posso auxiliar essa pessoa, seja meu filho ou não, se eu posso impulsionar o crescimento dessa pessoa, eu vou fazer a minha parte. E se eu precisar retornar com essa pessoa, eu vou retornar, eu vou ter oportunidade. Então, eu só queria salientar o quanto a providência divina é benévola, o quanto ela possibilita para mim e para vocês oportunidades para que a gente possa aproveitar e progredir juntos, né? Porque senão a gente fica pensando, então, e agora, né? Eu perdi a oportunidade e agora não. Sempre existem novas oportunidades. Vamos dizer assim, me fugiu a palavra aqui agora, mas é como se a quantidade de vidas espirituais, ela é abundante, né? Porque não era assim, meu Pai quer que tenhais vida e vida em abundância. Então, lembrei a palavra repositório. O repositório de vidas, ele é abundante, ele é constante, ele é abundante, sempre tem mais. A gente nunca tá igual no jogo de videogame, não tem game over. Não tem fim das oportunidades. A gente sempre vai ter novas oportunidades. É óbvio que é melhor aproveitar enquanto a gente está aqui. E se acontecer alguma coisa e não deu certo, para mim, se eu não entendo que não deu certo, eu vou ter uma nova chance. O repositório está sempre cheio de oportunidades. E aí, gente, mais algum comentário? Mais alguma observação? Vamos passar para a próxima, então? 209, alguém lê para nós? Alguém gostaria de ler? (209) Por que é que de pais bons e virtuosos nascem filhos de natureza perversa? Por outra, por que é que as boas qualidades dos pais nem sempre atraem, por simpatia, um bom espírito para lhes animar o filho? Não é raro que um mau espírito peça-lhe sejam dados bons pais, na esperança de que seus conselhos o encaminhem por melhor senda, e muitas vezes Deus lhe concede o que deseja. O que foi feito com os filhos que foi lhe dado? É um exemplo, quer dizer, o espírito estava precisando de pais melhores, de exemplos melhores, então ele vem para essa família para ele ser inundado de amor, de bons exemplos, para ele se melhorar.
não é castigo, não é nada, é uma missão, pode-se dizer assim. Aí vem a pergunta, né? Muitos pais falam isso: o que eu fiz para Deus para merecer esse filho? Né? Muitas vezes eu não fiz nada, muitas vezes eu me voluntariei para ser útil. Se eu sou uma pessoa mais evoluída moralmente do que meus filhos. Ou muitas vezes os meus filhos é que são evoluídos moralmente e vão me servir de apoio. A gente tem que lembrar que nós progredimos em grupos. Quem sabe mais ajuda quem sabe menos. Quem pode mais suporta quem pode menos. Então, nós somos grupos em progresso. Ninguém é melhor que ninguém. Nós estamos mais ou menos no mesmo patamar e vamos nos apoiando, né? É que a gente não lembra, né, o que a gente combinou. Muitas vezes em sonho, quando a gente tá querendo ter um filho, durante o sonho, os espíritos vêm perguntar: você aceitaria esse espírito para ser seu filho, para você auxiliá-lo? Aí a gente acorda, a gente esquece tudo para ficar brigando. Mas muitas vezes a gente aceitou, a gente escolheu ter esse filho para auxiliá-lo. Eu vou recomendar a leitura do livro Missionários da Luz, do André Luiz, o capítulo A Reencarnação de Segismundo, e os capítulos anteriores também, onde os espíritos vão trabalhando com o Segismundo que vai reencarnar, exatamente isso que a Regina acabou de falar aí. Vão negociando pai, mãe e filho, negociando as condições em que tudo vai acontecer, e o pai não aceita, o pai sabe que ele não se dá com o Segismundo, e eles batem de frente logo antes da encarnação, e aí todo o processo de adaptação ao corpo e tudo mais para a reencarnação acontecer, né? E aí, gente, mais algum comentário? Vocês estão muito quietinhos. Vocês estão entendendo tudo? Não tem nenhuma dúvida? A gente vai passando, então, hein? Fala, Lídia. Quer falar novamente? Fala, seu José. Oi, Regina, obrigado, viu? Por quê? Você me alertou uma coisa que eu fico tão feliz que eu acho que eu escolhi bem meus filhos e meus netos. Então tá bom, seu José. O senhor escolheu bem. Eu também. Ah, o genro também. Ai, ai, ai. E aí, gente? Nenhum comentário a mais? Nenhuma dúvida? Nenhuma observação? Então a gente passa para 210. Alguém lê para gente? O Rê, deixa eu só comentar mais uma coisa, que às vezes a gente se acha muito, muito bom, né? E fica colocando defeito nos outros, né? Só que vamos pensar o seguinte, que para os outros o problema somos nós, né? Sim. Essa é uma frase famosa da filosofia, né? O inferno são os outros. Só que para os outros nós é que somos o inferno. Né? Nós somos os outros dos outros. Dos outros. Por isso é tão importante esse processo do autoconhecimento para a gente poder ir se transformando, né? E aí, gente? Alguém lê, então, a 210? Eu leio. E aí, quem vai ler? Ricardo e Lídia? Ricardo. Então, lê. Lídia? Pode ler, Rony. Pode ler? Então tá bom. Então, 210. pelos seus pensamentos e preces, podem os pais atrair para o corpo informação do filho um bom espírito, de preferência a um inferior? Não, mas podem melhorar o espírito do filho que lhes nasceu e está confiado. Esse o dever deles. Os maus filhos são uma provação para os pais. Pelo que eu entendi aqui, a pessoa, quando, vamos supor, a mulher está grávida, então ela quer engravidar, então ela faz bons pensamentos, ela pede a Deus para mandar uma criança, um espírito adiantado, né? Ela pede o melhor para aquela criança que vai nascer, né?
Mas aí, então, às vezes não tem aquele merecimento, mas já melhora, que ela tem recebe uma graça também, não sei, eu não entendo, né? Que com os pensamentos dela, ela pode também atrair um bom espírito, né? Que ele pode ser um melhor filho, uma melhor pessoa, né? Não sei se é isso aí mesmo, se não for, pode me corrigir. Teu microfone está fechado. Eu acho que a Márcia pode explicar melhor essa. Uhum. Na verdade, não, eu não posso, não tem como eu pedir para os espíritos me mandarem um espírito melhor como filho. O que existe aqui é a atitude minha enquanto mãe para auxiliar esse espírito a se transformar num espírito melhor. Então, aqui não é pedir proteção, é trabalho, é suor mesmo, né? É eu usar o que eu sei para educar os meus filhos da melhor forma que eu der conta. Não adianta eu ficar pedindo para Deus mandar um espírito bom para mim. Eu é que vou educar os espíritos que forem reencarnar no meu grupo familiar e vou fazer o possível para auxiliá-los nesse sentido, né? É transpiração, na verdade, não é inspiração, né? Só pedir não adianta nada, né? Tem que praticar, né? Tem que fazer. É educar, é interferir, é orientar e agir junto dos filhos, né? Que é uma coisa que as pessoas hoje confundem muito. Elas acham que se você vai colocar limite, você vai deixar a criança traumatizada. E se você não coloca limite, não fala nada, você deixa a criança muito à vontade. E, na verdade, o bom senso sempre é muito bem-vindo, né? Existem momentos em que a criança precisa ser corrigida, e é importante a gente corrigir sempre com amor, né? Sem tapinha, sem palminha, sem agressividade, porque a agressividade não corrige. A agressividade só gera mais agressividade, né? Com certeza. Respondido. E aí, gente, mais alguma dúvida? Mais algum comentário? Mas a gente também não pode, né, Márcia? Não estou falando que a gente falou isso aqui, que nós falamos isso, mas generalizar do ponto de falar que um mau filho, ou o fato de um filho ser mau, é culpa exclusivamente dos pais, que não conseguiram educá-lo da forma adequada, né? Mas nós não falamos isso. Não, isso que eu estou falando, a gente não falou isso, né? Mas em alguns pontos a gente, assim, lê e acredita que a obrigação dos pais é educar um filho e transformar ele numa boa pessoa. Caso isso não aconteça, nem todo mundo consegue educar um filho e transformar ele numa boa pessoa. Caso isso não aconteça, a culpa não é exclusivamente dos pais. Tem pais que fizeram tudo, deram de tudo, do bom e do melhor para os filhos, do ponto de vista moral e material, e nem sempre tiveram sucesso, né? E tem pessoas que maltratam os filhos a vida inteira e a pessoa cresce um exemplo de vida, né? Uma pessoa assim exemplar, né? Você fala, pô, como é que o cara é filho daquele casal? Maltratavam tanto ele e nasceu uma pessoa tão boa, né? E o contrário também acontece, né? Nem sempre é culpa dos pais, né? Então, Jorge, aí o fato da pessoa ser maltratada pelos pais e ela ser uma pessoa boa, vem da pessoa que é boa, né? Porque quando a pessoa tem valores, ela segue o caminho dela, independente de como ela foi tratada. Agora, o exemplo que você deu anterior do pai que fez tudo, da mãe que fez tudo, e a criança não se corrige e acaba seguindo um caminho que não é muito legal. Eu tive várias situações já assim dentro do consultório. Eu tive uma situação bem específica onde o pai falou assim para mim, mas onde foi que eu errei? Por que isso aconteceu comigo? Se eu sempre procurei ser um pai exemplar e tudo mais, né? E eu me lembro que a conclusão que a gente chegou é que ele não errou. Ele fez a parte dele. Ele fez o melhor.
E aí ele devolveu para o mundo, vamos dizer assim, esse filho se tornou adulto, e aí ele foi viver a vida dele do jeito que ele achava melhor ser, e isso não significava que os pais tivessem alguma responsabilidade sobre as atitudes erradas do filho. E aí eu me lembro que a gente comentou o seguinte, nós não temos como avaliar como que esse espírito era quando ele nasceu. Então, de repente, aquilo que os pais fizeram já foi muito bom para aquele espírito. É que tinha tanta coisa a corrigir que não foi suficiente. Porém, por isso que é tão importante a gente ter esse olhar mais amplo, né? Um olhar espiritual, para entender que não é a minha ação enquanto mãe que vai transformar e corrigir completamente meus filhos. Eu vou só contribuir, eu sou só a mãe dessa existência. Então, eu não sou a mãe, aquela pessoa iluminada que vou resolver tudo. Não, eu vou dar a minha contribuição nessa existência. E aí outras mães virão, e outros pais virão, e está tudo certo. Mas é eu fazer a minha parte do jeito que eu der conta, da melhor forma possível. Aí a gente começa a entender como funciona, né? E aí, gente? Alguma dúvida? Um comentário a mais? Mais alguma observação? Jorge, respondeu que a sua dúvida? Sim, respondeu sim, Regina. Era mais para tirar um pouco essa questão da responsabilidade única e exclusiva dos pais, né? Cabe a gente, cabe a nós mesmos também, né? Sermos pessoas de bem, né? Não só colocar a culpa no pai e na mãe por causa de que a pessoa não se tornou uma boa pessoa, a culpa é exclusivamente do pai e da mãe. Tem o nosso espírito também, tem que contribuir, né? Cada espírito é um ser diferente, não vem todos iguais, né? Cada um tem a sua carga que traz. Que nem a Márcia falou, nessa encarnação eu posso melhorar um pouquinho o que ele trouxe. Talvez não vou ajudar completamente, mas um pouco sim. E ele cada encarnação ele vai melhorando um pouco mais. E aí, gente? Alguém lê a 211? De O onde Ricardo deriva? queria ler, Rê. Ah, é o Ricardo. Você não quer ler? Leio. Vou ler. Então leia. 211. De onde provém a semelhança de caráter que existe, muitas vezes, entre dois irmãos, sobretudo se gêmeos? São espíritos simpáticos que se aproximam pela semelhança de seus sentimentos e que são felizes por estarem juntos. A questão de simpatia pode ser entre irmãos, pode ser entre amigos, pode ser entre pai e filho, né? Então, semelhança de caráter aí, com filhos acontece com qualquer ser humano, né? Aqui ele falou se gêmeos, normalmente os gêmeos têm, assim, uma ligação muito forte, mas não quer dizer também obrigatoriamente que eles sejam simpáticos, né? Normalmente eles têm uma ligação muito, muito forte, né? Mas essa semelhança é de espíritos que são afins, né? Pode ser com qualquer também ser. Sim. Não precisa ser necessariamente irmãos. É que nem você falou. Pode ser amigos, pai e filho. Ele usou como exemplo, né, os gêmeos. Porque tem gêmeos também que são gêmeos não porque eles são semelhantes de caráter de ser bom, mas por se odiarem muitas vezes. Aí eles nascem juntos para aprender e a conviver. A Márcia que sempre dá esse exemplo, né, Márcia? Eu posso Sim, contar um caso? tem casos de gêmeos chifópagos, né? Que são unidos. Já tem casos na história, né? Que nasceram com a testa grudada grudado na testa do outro, ou com o tronco ligado, e são espíritos, via de regra, são espíritos que não são afins, né?
e que no momento do reencarne estão tão grudados que nascem dessa forma, né? Alguém ia falar, quem ia falar? Eu lembrei de um caos que cabe aqui, cabe nas questões que nós já falamos. Uns pais chegaram, acho que foi no Chico, né? E eles tinham 3 filhos, e 2 eram se adequavam às normas, tudo mais, da família. A família tinha um pouco de recurso, era da sociedade, vamos dizer assim. E o terceiro filho, ele se drogava, ele não estudava, os outros filhos eram estudiosos, educados, bom, enfim. Aí os pais, era muito distoante o terceiro filho, né? Aí eles foram, acho que ter com o Chico e tal, e faziam tudo por esse filho, né? Dava até mais atenção. Mas eles receberam uma mensagem de que o trabalho deles com o terceiro filho foi o trabalho que eles mais tiveram sucesso, porque esse filho, ele se drogava por ter vergonha dos outros, por não conseguir atingir o nível que os outros estavam. Mas que, por ele não ter, por exemplo, feito nada de mais grave, nem com ele, nem com um ser semelhante, alguma coisa mais grave, os pais já tinham ganhado a sua existência como pais, né? Então, aquele espírito evoluiu muito naquela família, né? E aí, gente, mais algum comentário? Mais alguma observação? Regina, só Fala, Adriana. Só para comentar em relação ao que vocês estavam falando de filhos, o que uma vez estava num estudo de sábado, até que a Márcia participou, não lembro quem que era o convidado, ele indicou 2 filmes em relação a filhos, que seriam Mucise e Como Estrelas na Terra. É excelente esses 2 filmes. Não sei se alguém de vocês já assistiram. Como que é o nome do primeiro, Dri? Mucise. Mucise? E um filho diferente, né, que tinha, então, ver tudo que acontece. Bom, não vou contar o filme, mas vale a pena assistir. Muito bom. Chorei muito. Mas é muito bom. Os 2 para um aprendizado do problemas que os filhos tinham, né? E o outro é Como Estrelas na Terra. Tem no Netflix? Tem no Netflix. Eu assisti os 2 no Netflix. Assim que ele falou... Não é o Milagre da Cela 7? Não, então, eu procurei assim, mas não achei. Aí eu achei Como Estrelas na Terra. Não, o primeiro, Mucise, não é o Milagre da Cela 7? Da Cela 7? Ai... Tá, não, depois a gente vê, então. Se digitar Mucise, aparece. Tá. Mais algum comentário? Vamos ler o próximo, então, 212. Alguém lê? Há 2 espíritos, ou, por outra, 2 almas, nas crianças cujos corpos nascem ligados, tendo comum alguns órgãos? Sim, mas a semelhança entre elas é tal que vos pareçam, em muitos casos, uma só. É esses casos de crianças que nascem grudadas, né, Márcia? Que tem, às vezes, alguns só tem um órgão para dividir. Seria isso? Sim, gêmeos siameses, né? Que são os chifópagos, e normalmente são ligados pelo osso chifoide, né? São 2 crianças. Então, tem 2 espíritos. Tem um órgão que pode ser dividido, mas são 2 espíritos. Sim, são 2 espíritos normalmente, né?
Porque a semelhança deles é que nem nós falamos, ou se dão muito bem ou se odeiam tanto, que a semelhança é tanta que eles nascem junto assim. Mas a maioria das vezes é por causa de uma diferença, né, deles, né? Não é o amor que é tanto que nasce grudado, é mais o ódio dentre eles que fazem eles nascerem grudados, né? Mais algum comentário, gente? Essa pergunta eu fiquei meia perdida aqui. Alguém mais quer complementar? Não, é porque os corpos estão separados, mas estão juntos, existe essa confusão de achar que é um espírito só. Mas se tem dois cérebros, são dois espíritos. Né? A gente tem que entender isso. Como acontece, por exemplo, com gêmeos. São dois espíritos. Às vezes a mulher, nós já tivemos casos de mulheres que ficaram grávidas com 3, 4 crianças e acabaram morrendo outras crianças e no final ficou uma criança. Né? E nós acompanhamos um caso assim. Essa criança que sobreviveu nasceu bem. Então é todo um processo aí. Cada história, cada caso é um caso. Né? Cada situação é uma situação. Exatamente. Não tem como generalizar. Às vezes a gente fica meio confuso, mas tudo se ajeita. Eu quero recomendar um outro filme também, já que estamos falando de bastante filme, né? Também da Netflix, chamado Sementes Podres. É um filme muito legal com relação a essa questão de más tendências, tá? Todo mundo conhece alguém que é uma semente podre. E aí, assistam o filme. Ô, Márcia. Fala, Ô, Márcia. O filme que você fala é Miracle. Miracle da Cela 7. Isso, também. Eu assisti também. É também. muito bom. Muito bom. Muito. Sei. Hoje estamos cinéfilos, né? Hoje estamos que estamos. É a quarentena, muito filme que a gente assiste. 213. Pois que nos gêmeos os espíritos encarnam por simpatia, de onde provém a aversão que às vezes se nota entre eles? Não é de regra que sejam simpáticos os espíritos dos gêmeos. Acontece também que espíritos maus entendam de lutar juntos no palco da vida. Essa pergunta é tudo que a gente já comentou, né? Que a gente já falou, não é sempre que é simpatia boa que eles nascem juntos. Às vezes eles têm diferenças para se ajustar e eles nascem gêmeos para poder caminharem junto nessa vida e se ajustarem, né? Se progredirem. Alguém quer fazer mais algum comentário? Tudo bom nessa resposta? Pode passar para a próxima, então? O que se deve pensar dessas histórias de crianças que lutam no seio materno? Lendas, para significarem quão inveterado era o ódio que reciprocamente se votavam. Figuram-no a se fazer sentir antes do nascimento delas. Em geral, não levais muito em conta as imagens poéticas. Eu nunca ouvi falar disso, não. Vamos lembrar, Regina, que esse livro foi escrito em 1857, né? Então não tinha ultrassom, não tinha nada, esses exame de imagem, né? Então, muitas vezes havia essa lenda de que as crianças ficavam brigando dentro do útero materno. Na verdade, eram as crianças se mexendo, né? Pelo que eu entendo. Porque são duas dentro do útero, se mexia, a barriga ficava toda torta. Imagina, 2 crianças ali dentro. Exatamente, isso não significa que estavam brigando, né? Estavam brigando. Partindo para vias de fato. E aí, gente? Mais algum comentário, mais alguma observação? Querem falar alguma coisa a respeito disso?
Algum filme? Na verdade, eu tenho uma dúvida, Regina. Então faça. Na verdade, é que eu estava pensando, tem alguma influência no espírito da criança, a forma que essa criança foi concebida? Eu faço essa pergunta pensando bastante nesse fato recente que aconteceu da criança de 10 anos que foi estuprada pelo tio. E aí eu queria entender se, caso essa gravidez vingasse e, enfim, fosse levado para frente, há alguma influência no espírito dessa criança que está sendo gerada? Ficou Ai, claro? Márcia, peço para você responder. Você, como psicóloga, você entende melhor desse assunto. Bruna, as circunstâncias em que a criança é gerada, é claro que cada caso é um caso, mas eu entendo que nesse caso aí havia influência sim. O fato de ser fruto de um estupro pode ter atraído algum espírito que fosse também um espírito revoltado, ou com raiva do tio, ou com raiva da própria garota. Isso pode acontecer. Só que cada caso é um caso. O que a gente sabe é que nas leis de Deus nada se perde, nenhuma oportunidade é perdida. Então, já que estava acontecendo isso, já que a garota ia engravidar, provavelmente foi aproximado um espírito que precisava reencarnar, sofrendo a possibilidade de ser abortado. Então, isso já era meio que previsto, até porque o corpo de uma criança de 10 anos não está preparado para uma gestação completa, né, para chegar a vias de fato o nascimento do bebê. Então, tem muitas variáveis aí que têm que ser levadas em conta no meu entendimento. É óbvio que existe um amparo para a menina, existe um amparo para esse bebê. A única pessoa que sabia o que estava fazendo aí era o adulto. E é óbvio que os espíritos também estão socorrendo esse espírito que foi abortado. Porque sempre, em todas as circunstâncias, nós recebemos amparo espiritual. Ninguém nunca fica desamparado. E para esse espírito que perdeu a oportunidade de reencarnar pelo aborto, ele vai ter uma outra oportunidade. E aí é que entra a questão das oportunidades de Deus, né? Nunca é o fim, sempre tem novas oportunidades, né? Então é assim que eu vejo. Não sei se alguém quer complementar. Eu acho que isso também foi bastante discutido na época que estava tendo, que deu o surto de Zika, né? Que aí muitos bebês também não podiam nascer. E aí eu também lembro da questão de você falando que, assim, não é que é planejado para ter a dor, porque a lei é do amor, mas nada se perde, igual você já falou, né? Respondeu a sua dúvida, Bruna? Respondeu sim, obrigada. Alguém quer fazer mais algum comentário? Mais alguma? Eu quero comentar com relação à questão do aborto, que vieram me perguntar sobre isso, né? E aí, você é a favor do aborto? Né? A minha resposta para a pessoa é de que eu sou a favor da vida da criança, a vida da garota de 10 anos. É óbvio que eu não concordo com a possibilidade do aborto pelo aborto, mas também ninguém engravida para abortar, né? É óbvio que a gente quer a vida, a gente preserva a vida, quer que a vida aconteça. Agora, a vida nessa circunstância, colocando em risco a vida da garota, é muito cruel a gente imaginar que fosse dessa forma, né? E aí fica aquela questão, né? Cadê o estuprador, né? Que é quem deveria estar sendo discutido. A gente deveria dar muito mais ênfase para isso. E aí vamos lembrar, eu acho que esse é o ponto importante também a ser comentado, que todo escândalo que surge, ele acaba tendo um proveito social. Por quê? Já que o escândalo está acontecendo e já que ele vai vir à tona, então, nesse momento, essa semana e hoje em particular, nós estamos olhando para os abusadores que há anos abusam de crianças dentro das casas, e que normalmente são parentes,
são pessoas que eram confiáveis no primeiro momento. Então, é isso que a gente diz, que a espiritualidade não perde, não desperdiça nenhuma oportunidade. Já que está acontecendo esse abuso, e já que isso veio à tona, esse é o momento de nós, enquanto sociedade, questionarmos esses abusadores. Porque essa garota, ela tá sendo comentada porque a gravidez chegou a 5 meses. Mas e a quantidade de garotas que são abusadas, e garotos também que são abusados, e não se fala nada? E não é menos cruel, e não é menos pior. Então, esse olhar da sociedade de indignação contra o ato do estupro, como sendo algo normal, algo banalizado, sempre foi assim. Então, sempre foi assim, mas está errado. Sempre foi assim, mas a gente precisa falar disso. A gente precisa trazer isso para a discussão. Eu acho que é esse progresso que acontece mesmo com um caso tão triste como o dessa garota. E aí, gente, Marcia. Adriana? Não, só que comentar daquele caso que a gente conversou semana passada, o que pode ter, se o espírito sofreu, o que pode ter acontecido, porque estava tudo encaminhado, foi uma gravidez excelente, foi tudo ótimo, mas de repente aconteceu o que aconteceu. A Adriana trouxe o caso semana passada da Gabriela e da Sofia, né? Sim. A Gabriela é a mãe, a Sofia é a bebê, e a Gabriela entrou em trabalho de parto e ficou quase 24, 27 horas em trabalho de parto. 23. 23 horas em trabalho de parto. E aí, por fim, ela estava tentando parto normal, e tentando em casa, e por fim, quando ela foi para o hospital, também continuou com o processo de parto normal, e quando foi para a cirurgia, a criança acabou sendo natimorta, né? Oi? Sendo um detalhe, ela estava com 10 dedos de dilatação, e não nascia. Então, e aí a gente estava conversando sobre isso, o que pode ter acontecido, né? Sempre a gente vai considerar a intenção. A intenção da mãe era que tudo desse certo, a intenção de quem estava acompanhando o parto era de que tudo desse certo, a intenção do corpo clínico era de que tudo desse certo, e não deu. Não deu certo no sentido de que a criança acabou tendo esse sofrimento e acabou desencarnando, né? E é aquilo que a gente acabou de falar. Todas as situações são consideradas como oportunidades. E aí cabe a reflexão do que a gente pode fazer para evitar algum passo que não seja adequado, né? Que não seja adequado. Para evitar alguma escolha que não seja legal. Né? Então, não sei, de repente, se a mãe tivesse ido por uma cesariana, logo de cara, talvez tivesse resolvido, não tem como a gente avaliar isso. Quem pode avaliar é o obstetra, é a própria criança e a própria mãe, né? Não tem como a gente avaliar. Agora, julgar depois que tudo já aconteceu é fácil. Eu falei isso para a Adriana, né? Dar opinião depois de tudo consumado é fácil. Aí todo mundo tem opinião, né? Por isso que a gente não pode se colocar como julgador de nada nem de ninguém. É assim que eu entendo, né? E aí vamos vibrar pela Gabriela e vamos vibrar pela Sofia, para que ela seja amparada e receba uma nova oportunidade em breve. Márcia. Alô? Oi, pode falar. Alô, está te ouvindo. Apenas rapidinho. Na verdade, isso aí que aconteceu com essa garota, né, de 10 anos, é uma questão de fanatismo e ideologia, né?
alimentado lá pela Sara, porque aquele menino que caiu recentemente lá do prédio, lá que a patroa, né, aquela situação toda tal, não houve manifestação nenhuma. Só que a questão do aborto eles falam sobre isso, querendo acusar o pessoal da esquerda de abortistas, né? Então foi uma coisa ideológica horrível, porque acabou machucando muito a menina, que ela não precisava ter passado nada disso. Então, ali não há nenhuma intenção pelo bem da humanidade, pela justiça social, não há nada disso. É coisa de fanático, religioso e político também, ao mesmo tempo. É a pior espécie que existe, né? São execráveis no sentido das escolhas que estão fazendo. E torço muito para que a Sara pague por isso que ela fez. Lógico, eu sempre digo, ser presa, punida, mas não só nisso, né? Depois ser recuperada e ressocializada, porque ela vai um dia voltar para a sociedade, e a gente torce e vê ela como espírito para que ela se recupere. Também não é... Eu vejo aí nas redes sociais o monstro do estuprador, né? O monstro do estuprador. Não é bem assim. O cara tem que pagar pelo que fez. E pagar, ele não vai pagar pouco, ele vai pagar muito, porque a gente sabe que dentro da cadeia também existe uma lei interna. Os vídeos são horríveis, né? Quem já viu o que eles fazem com quem pratica o estupro aqui fora e é preso, enfim. Mas não é esse ódio, não adianta ter esse ódio, ele tem que ser preso, punido pela lei, punido por tudo que ele tiver que pagar, mas também lá na frente ele tem que ser recuperado e ressocializado, porque ele vai voltar para a sociedade, né? E a gente tem a visão espírita, então ele é um espírito. É horrível o que ele fez, horroroso, não é tenebroso, não é terrível, é horrível, mas é assim que deve ser. E outra coisa também, um outro ponto... Duraí, por isso que é importante a gente aproveitar esse acontecimento para provocar um crescimento social, para as pessoas colocarem o olhar nos outros casos de abuso que acontecem, para a gente corrigir isso na sociedade, né? E isso é a hora de muita mãe, muita tia, muita avó, muita amiga perguntar para suas filhas, sobrinhas, netas, vizinhas de 14 anos para baixo, né, porque é vulnerável até 14 anos, filha e filho também, né? Tem alguém é lógico que primeiro criar ali uma empatia e perguntar, tem alguém abusando de você, tem alguém assediando você, tem alguém que coloca a mão na sua perna, tem alguém que pega a sua mão e coloca na parte íntima da pessoa, e se essas... Lógico que isso tudo geralmente acontece assim, a gente acha que só acontece em uma classe social muito baixa, mas não. Eu atendi uma vez, há alguns anos atrás, uma menina que era assediada pelo pai, né? Assediado mesmo. E, enfim. E um outro... Então tem esse fator positivo de despertar nas pessoas isso, para que isso pare, né? Não chegue a uma situação pior. E pararem de criminalizar a criança, adolescente, por isso, né? Nossa, isso aí é horrível. Isso aí que aqueles religiosos fizeram... Religioso não. Religioso merece respeito. Eles são fanáticos, né? E não são loucos também. Porque eu, como psiquiatra, eu defendo os portadores de loucura, nós, né, da área mental. Isso não é loucura, é falha de caráter, entende? É um caráter deplorável, um caráter execrável. Não são loucos. Louco não faz isso, não é assim.
Não é assim que funciona. Mesmo porque já vão querer, se arruma um advogado bom, ele já vai atrás de um psiquiatra bom para pegar um laudo psiquiatra, paga lá um bom dinheiro, paga lá 10 mil reais para um psiquiatra, para ele dar um laudo da pessoa sendo portadora de um transtorno esquizofrênico, ou alguma coisa assim, hebefrênico, e aí já vai diminuir a pena, já vai para um presídio psiquiátrico, tal, não sei o que, não sei o que. Então, nós temos que entender que não, é um caráter, é coisa de caráter deplorável, né? E outro ponto, não é essa coisa da vida. Eu acho ridículo, assim, eu vejo alguns espíritas, eu costumo, sei lá, não sei que adjetivo que eu daria para esses espíritos, mas eles falam lá, não, porque nós somos a favor da vida. Puxa vida, quando uma pessoa fala que é a favor da vida, ela mostra que ela não sabe espiritismo. Porque a vida não está no corpo, a vida está no espírito. Quer dizer, a interrupção da gravidez, ela interrompe o nascimento, mas não a vida. Porque seria negar tudo, né? Então, a vida, eu vejo em movimentos aí no meio espírita, para mim é tudo falta de espiritismo. Nós somos a favor da vida, lógico, mas existem situações que o nascimento tem que ser interrompido, inclusive está lá no livro dos Espíritos. Então, o nascimento, não é a vida. Mesmo porque todos nós que aqui estamos nessa sala, com certeza, pelo número de existências que nós já tivemos e, olhando para trás, um passado muito mais obscuro, né? Todos nós já fomos abortados. Todos nós já fomos abortados. Em alguma existência a gente matou. Já fizemos aborto, né? Em alguma existência a gente abortou, em alguma existência a gente foi abortado, e aqui estamos. Então, a discussão tem que ser num nível melhor, né? Num nível com base doutrinária. E hoje, na hora do almoço, até a Elisa estava lá junto comigo, eu vi pela Globo News, não sei se alguém viu, e eu gostei muito da abordagem que foi feita, e o André Trigueiro, que é um jornalista lá da Globo News, e tem uma visão espírita, né? Ele questionou uma advogada que estava participando, eu fiquei fã dessa advogada, Zaira, alguma coisa assim, eu até anotei o nome, mas não me lembro agora, e acabei de ver, tem um monte de vídeo. Mayra Zap. Juntou Mayra com Zapa e virou. Mayra Zapater. Depois eu convido vocês. A gente tem advogado, tem a Bruna, né? Tá cortando o seu microfone ou é só para mim? Tá cortando. Vamos. Alô? Melhorou? Ok. Alô? Ok. Tá. Apareceu aqui que agora foi reconectado. Melhorou? Sim. Tá. Então, Mayra Zapater. E o Trigueiro, eu achei assim até de uma ousadia dele, né? Porque os espíritas conservadores são horríveis. E muitos já devem ter que assistiram ali, eles já caem na doutrina do cancelamento, né? O Trigueiro virou para ela, lógico que ele sabe quando a pessoa faz a pergunta, já sabendo qual vai ser a resposta, ele virou para ela e perguntou, e advogada Mayra Zapater, o que a senhora recomenda, então, para que o Brasil mude em termos de leis, para que a gente possa ter uma outra postura e tal, e tudo mais, para que esse tipo de caso que a gente está vendo agora não aconteça mais. E ela foi muito clara, né? E ele perguntou, porque eu sei, ele queria ouvir essa resposta. E ela falou, a primeira coisa é descriminalizar o aborto, porque a criminalização do aborto é uma lei machista, como se não tivesse esperma na hora que uma mulher engravida. Ela pune a mulher sempre, né? Pune a mulher sempre. Eu sempre falo, quando eu participo de debates,
e vem algumas pessoas com essas bobagens na cabeça, eu falo, cara, se a tua filha praticou um aborto e você não ficou sabendo, mas depois você ficou sabendo, você denunciaria ela à polícia? Porque se você denunciá-la, ela vai presa. Porque pela lei hoje, né, é criminalizado o aborto. A mulher é criminalizada. Não precisa se saber do dono do esperma. É um absurdo isso. Né? E muitas vezes os filhos estão aí praticando o aborto, entre aspas, quer dizer, engravidando por aí, e acha que quem vai pagar por isso é a mulher. Não é. Então ela propôs isso. Ela falou, propôs não, né? Lógico. Inclusive ela citou Portugal, citou muitos outros países. Ela citou 7 países onde o índice de morte da mulher, o índice de uma série de coisas que acontecem, cai quando você descriminaliza o aborto. Né? E descriminalizar não é ser a favor do aborto, né? Não, é ser incentivador do aborto. Lógico que não. E legaliza, porque primeiro você tem que descriminalizar e legalizar. E o fato de legalizar, as pessoas acham que tem uma plaquinha na rua dizendo assim, quem quer abortar? Quem quer abortar? Eu sou psiquiatra há 35 anos, eu acho que eu já atendi mais de 100 mulheres que abortaram. Nunca, igual a Márcia falou agora, nunca ninguém engravida para abortar. Nossa, eu tô louco para abortar, então primeiro eu vou engravidar para abortar. Acontece por alguns motivos, e tem mais, não cabe a nós julgar. Julgar não, condenar. A gente julga, mas não condenar. Entende? Porque não fechou as pernas. Cala a boca, você não sabe, cada caso é um caso, e nós não temos esse direito, mesmo porque às vezes a tua filha abortou, tua mãe abortou, tua avó abortou, e apenas não se sabe. Só isso, mas às vezes aconteceu. E só mais uma coisa que você falou sobre o espírito, outra coisa também, assim, fulano abortou, o espírito vira um obsessor. Peraí, cara. Não, tem muito espírito de luz reencarnando, e tem muito espírito que vai entender imediatamente a intenção da mãe, porque a gente aprende pela lei de causa e efeito, e lá no Código Penal da Vida Futura, no livro Céu e Inferno, que a intenção prevalece sobre a ação. Tem muita mãe que teve filho, mas abomina o filho. Abomina. Então, quer dizer, a intenção... E tem muita mãe que... Faz aborto psicológico, né? Não abortou fisicamente, mas não aceita aquele filho. Isso, e tem muita mãe que abortou, e a gente conhece casos assim, até de amigos, de amigas, e é uma coisa horrível. Uma coisa horrível. Eu acredito que, de repente, esse espírito, aí no caso da menina, vai saber como que ele foi envolvido na história. Será que era um espírito que, às vezes, fazia parte da proteção da menina, e, às vezes, ali no ato sexual, ele acabou sendo atraído por querer proteger a menina? Exemplo. Ou, será que era um espírito ligado ao estuprador, às vezes até ali com a mentalidade ali de um sexo desregrado, e na hora da concepção ele acabou sendo atraído para a gravidez? Será que era um espírito missionário que se prontificou em participar disso para que provocasse essa discussão? O aborto está sendo discutido. Com certeza, a descriminalização do aborto agora vai acontecer com muito mais rapidez. Né? Com muito mais rapidez. Isso está lá no Livro dos Espíritos, porque Deus permite, às vezes, que o mal aconteça, por incrível que pareça, para acelerar o progresso, porque não existe mal para Deus, existe um bem. E lógico que essa menina, essa garota, ela vai ser muito amparada, muito protegida, porque ela já está aí ela vai ter que lidar com tudo isso, e de repente, né, toda a sociedade está aprendendo isso com ela também. Era isso que eu queria comentar. Uru,
Oi? Um detalhe que nem que você falou, esse espírito pode ter Só um minutinho, Adri. Só um Ah. minutinho, Adri. Aí, dependendo do espírito, para ele foi um alívio. Entende? O aborto. Para ele foi um alívio. Né? Não é aquela coisa de perda da existência ou do nascimento, mesmo porque nasce depois. Só faltou isso para eu falar. Pode falar, Adri, desculpa. Não, é tudo isso que você falou, mas também pode ter sido um jeito de livrar a menina de tudo isso também, não pode? Isso, muito, muito bem colocado, Adri, muito bem lembrado, exatamente. De repente, um amigo, um espírito amigo dela fez de tudo. Olha, muito bem colocado. Te agradeço por essa colocação. Já é mais uma informação, né? Exatamente. Às vezes, um amigo espiritual se permitiu passar por essa situação para livrá-la definitivamente disso tudo que ela estava passando. Muito bem lembrado, Adri. Perfeito. Por isso que a gente não pode julgar, né? Porque cada caso é um caso e esse caso tem tantas nuances, né? E também a descriminalização do aborto pressupõe maior informação sobre a prevenção, né? Não é simplesmente deixar aí em vão. E aí eu nem vou me estender sobre como a prevenção da gravidez é única e exclusivamente responsabilidade da mulher, né? E os homens se opõem a isso quando dizem que não gostam de usar camisinhas, mas a gente vai deixar para uma outra, senão vou ficar nervosa aqui. Pô, E a importância da educação sexual, né, Tainá? Exato, né? Então, Isso. não, E aí que não está. achem que educação sexual é kit gay também, hein? Pelo amor. Exatamente. Tainá, nós estávamos na Câmara Municipal, a gente enfrentou, na época do grupo Vem para a Câmara, que a gente ia para sessões, aquela época do, como é que chama lá? Aquela bobagem do gênero, como é que é? Escola sem partido. Escola sem partido. Né? E aí alguns vereadores daqui de Rio Preto, execráveis, né? Bolsonaristas, fanáticos e tal, mas interessados no poder, interessados... então, aí defendiam isso, que a educação sexual tinha que ser feito pela família, não sei o quê, e não na escola. E você vê, é dentro de casa, né, que tudo isso acontece. Né? E também, só para finalizar, em função disso que a Tainá falou, na verdade, é porque vai desconstruindo a bandeira dos fascistas, dos extremistas. O aborto, ser contra o aborto, entende? Você pode ser a pior pessoa do mundo, mas você é contra o aborto. Pronto, é igual a Bíblia, né? A pessoa pode aprontar o que for, mas se ela lê a Bíblia, pronto, ela está absolvida, né? Pelos ignorantes, né? Que acreditam que a pessoa... ele é contra o aborto, aquele vereador, ele é contra o aborto, então ele... Enfim, tudo isso. E também a prevenção e a descriminalização do aborto vai contra uma das ferramentas do capitalismo, que é criar uma mão de obra grande, precária, né? Então, quanto mais gente procurando emprego, menos você tem que pagar, né? Então, manda aí, Elisa. Não, eu só ia complementar que isso tudo que foi levantado sobre a descriminalização e a legalização do aborto, porque o motivo de a gente ter tantas mulheres que morrem fazendo aborto é a clandestinidade. É porque o aborto é clandestino, então é feito de formas caseiras. Se pôr no Google agora como fazer aborto, vai ter lá a receitinha do que fazer. E o que acontece? Muitas mulheres morrem e mais de 50% das mortes de aborto são crianças até 13 anos por fruto desse estupro
e desse ato ato libidinoso, né? E isso que é a importância. Então, eu acho interessante quando surge esse debate, que essas pessoas extremistas gostam de falar que são a favor da vida, é interessante perguntar de qual vida que elas são a favor, né? Porque aí se a pessoa se elas estão defendendo que uma criança que foi estuprada, que vai ter um trauma, já carrega esse trauma de 4 anos, né? Que ela é desde os 6 anos estuprada, e de tudo que ela vai ter que enfrentar emocionalmente, psicologicamente, a partir de agora, já que foi divulgado o nome dela, a família dela, ela já vai ter que enfrentar muita coisa aí que ela vai precisar de muito amparo emocional, espiritual. E imagina se ela tivesse que passar por essa gravidez, além de já ter passado por todo esse trauma, né? E aí surgiu até um debate interessante que a única escolha que ela podia ter, porque ela não escolheu o tio estuprar ela, o tio que estuprou ela não escolheu falar para ninguém. O único momento que ela tinha de escolha, que era fazer o aborto, foi o momento que viralizou e todo mundo sabe quem é ela, e agora ela perdeu a paz. Então é importante só para não romantizar também essa questão. Eu entendo que tem a questão espiritual do progresso, mas é importante a gente saber que isso é muito mais comum, o aborto sempre aconteceu, é coisa da antiguidade, do século sei lá qual agora, porque é tão antigo esse aborto, tanto espontâneo quanto forçado, e seria muito machista Deus ter que forçar as mulheres terem os filhos e passarem por uma situação de, em média, 9 meses, com uma coisa que elas não querem ter e não precisam ter. Seria um Deus muito machista e materialista, eu acredito, né? Se tivesse toda essa punição que muitos espíritas defendem, que, igual o Ururei falou aí sobre se a mulher aborta, esse espírito vai ser obsessor dessa mulher, todas essas questões, né? Seria um Deus muito materialista. E, de novo, porque se o homem que nasce, o homem que se identifica como homem, né, o homem cis, engravidasse, com certeza o aborto seria igual em caixa eletrônico, que você vai lá, já faz, e super legalizado, não teríamos esse problema. Infelizmente, a gente ainda está em 2020 tendo que defender o óbvio, né? Nossa, a discussão rendeu. E aí, gente, tudo bem? Já são 9h23, então vamos encerrar. Vamos pensar mais um pouquinho sobre todo o assunto que foi falado aqui hoje. E eu gostaria de pedir para a Márcia fazer a prece de encerramento para nós. Ok. Então vamos agradecer a Jesus pela oportunidade do estudo que nos esclarece, agradecer a esse grupo que nos possibilita discutirmos e debatermos em alto nível todos esses temas que dizem respeito à nossa vida aqui na Terra e ao nosso entendimento da vida espiritual. Que todas essas ponderações possam calar fundo em nossos corações, que possamos entender a profundidade da experiência que é estarmos aqui na Terra, nesse momento, vivendo todas essas situações em comunidade. Que possamos ser úteis, que possamos fazer a nossa parte, interferindo, intercedendo, nos sensibilizando com cada acontecimento, com cada situação. E que possamos nos posicionar, exprimir as nossas ideias, exprimir os nossos pensamentos, agirmos com coragem, com determinação, na certeza de que o mundo melhor que nós desejamos está nas nossas mãos, na nossa ação, na palavra dita, no posicionamento, no olhar firme, na colocação, onde quer que estejamos. Que possamos contribuir para esse mundo melhor. Que possamos ser pessoas melhores, pessoas mais confiáveis, pessoas mais serenas, mais equilibradas. E agradecemos, Jesus, por todo o amparo e proteção que recebemos todos os dias.
que seja uma noite de descanso físico, mas de muito trabalho espiritual. Gratidão, amigos espirituais. Gratidão, amigos do GO. Fiquemos todos em paz. Vamos vibrar por essa jovem, vamos vibrar pela Gabriela e pela Sofia, vamos vibrar por todos aqueles que sabemos que necessitam de amparo. Gratidão. Gratidão. Obrigada, Márcia. Boa noite. Obrigada, gente. Até mais. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite, boa noite. Boa noite para todos. Boa noite.